Hoje nós vamos falar sobre os 7 corpos, 7 planos, 7 chakras, né? E Exatamente. aí vem cores, glândulas, e vem bastante coisa aí no assunto, né? Esse tema, gente, eu acho muito importante, porque a gente fala, né, ao longo das nossas lives, nós dissemos várias vezes dos planos, né? Então, vamos falar um pouco mais detalhado, né, ainda de forma didática, as pessoas que estudam mais profundamente, principalmente a teosofia, por exemplo, eles estudam subplano, eles estudam uma série de outras coisas, né? Então, a gente vai falar de uma forma didática, E o ok? assunto, assim, o assunto é grande. Então a gente vai fazer uma prévia, uma forma bem didática para que todo mundo entenda, sem aquelas palavras, como eu falo, as palavras Sânscrito, sânscrito. sânscrito, os É, palavrões porque muita, complicados. muita gente tem simpatia, conhecimento, mas a maioria não tem. Tá? E é muito complicado, aqueles nomes, aquelas coisas. Vamos falar na nossa linguagem aqui que é bem mais fácil. Sim, sim. Assim a gente consegue compreender melhor falando na nossa língua. Se nem na nossa língua muita coisa a gente não entende, imagina em sânscrito, né? Complicado. Então vamos falar de uma forma bem didática, bem fácil, para que todo mundo possa compreender. Não há necessidade de mostrar erudição, sabe? Apenas complica, né? Falar complicado, difícil, não acrescenta em nada para entendimento. Então, a gente Pelo fala de uma forma contrário, mais acaba clara e ficando até objetiva. chato, entendeu? É legal para quem tá É. lá no meio, né? Que realmente tudo aquilo. Agora, para outras pessoas, fica chato. Imagina, você ser verborrágico o tempo inteiro, tem uma. Que isso? Engolir o dicionário de sânscrito, sabe? Não é legal. Eu, para mim, não gosto, tá? Ó, Lisa, Natan. Beleza, beleza, querido? Vai Seja chegando, vai bem-vinda. dando um like aí, galera. Ah, então, vamos falar dos 7 planos, 7 corpos e 7 chakras. Isso, olha, hoje a gente vai tentar fazer uma live mais curtinha. Ontem foi muito longo, o assunto era muito sério, muito importante. Mesmo assim, eu deixei de falar de uma série de coisas. A gente falou só algumas coisas principais e importantes, Igual a né? gente vai falar o principal também, porque se você É. estender, gente, vai dar dias falando aqui. Então, só o principal, tá bom? Então, vamos lá? Então vamos lá, vamos começar com relação aos planos, né? Porque aí o que vai acontecer? A gente vai falar dos planos, depois vamos falar dos chakras e depois das glândulas, né? Dos planos, corpos, chakras e glândulas, para que vocês possam entender de uma forma esquemática e didática, sempre deixando claro isso, né? Porque o mundo espiritual é bastante complexo, a coisa não é tão simples como a gente pensa ou gostaria que fosse. É bem complexo, né? Mas de uma forma didática para fácil entendimento. Então, assim, a priori, existem 7 planos da criação, ok? Então, parte lá da parte divina, né? A emanação, a fonte, e vem descendo a criação, né, nos vários planos, até o plano É o mais denso. físico. Até o plano mais denso. Ok? Então, assim, nós temos o plano mais elevado, Então, nós didaticamente vamos falando, começar de cima para baixo. é. Isso é legal. Eu sou sacerdote do rito solar, né? Então, o rito solar é o rito das estrelas, então vem de cima para baixo, né? Forrat que desce. A Letícia é sacerdotisa do rito lunar, que é da terra, né? Que é Kundalini, que sobe, né? Que vai de Eu costumo baixo fazer para cima. do básico até o coronário, pra cima, Isso. entende? Na medida dos chakras, assim. E você faz ao contrário. Mas não quer dizer que tá certo ou que tá errado, Não. não. Tá? Como dizem em matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Não, importa a informação. Então vamos começar então lá de cima, Então vai. até a gente chegar aqui. Tá Isso. bom? Então, assim, Deus, digamos assim, emana a criação, né? Então, o plano lá em cima, o plano superior, didaticamente falando, existem planos acima desse que eu vou falar, existem outras formas de apresentação, tá? Eu quero deixar bem claro,
principalmente aqueles que gostam, que conhecem, que estudam teosofia. Vai ser um pouco diferente do que a gente vai colocar aqui, né? Mas, de um modo geral, esse esquema, essa forma que nós vamos colocar, vai ser algo mais didático. Aqui no Ocidente é mais fácil, mais palatável para a gente entender e localizar. O que importa é a gente entender, né? Se tiver algo equivocado, algo a acrescentar, pode escrever aí pra gente, tá? Isso. Ou eu vai... Isso mesmo. Então tá. Então, o primeiro plano lá em cima, o mais elevado, ele é chamado de átmico. Ou divino. Né? Ou divino. É o plano da fagulha, da centelha de Deus. Da centelha que parte da fonte. Ok? Vale ressaltar, né, que essa centelha, ela não evolui. Ela é Deus, é o que foi, é e será. Ela é perfeita e imutável, ok? Então, nós estamos falando do plano. Depois, nós vamos falar do corpo, né? Então, tem que ter um plano, um cenário, né? Um ambiente onde o corpo possa existir para ter a sua ação, ok? Então, vai entender. Então, nós estamos falando do plano, que é o cenário, que é o ambiente. Então, o primeiro ambiente é o ambiente divino ou átmico. Em seguida, vem o búdico, tá? Ou monádico, também conhecido por plano da consciência, da grande alma cósmica, né? Isso, as pessoas que falam de Buda, por exemplo, né? Tá aí, olha. Buda é a grande alma cósmica, né? Ou é o plano monádico. Ok? Bom, então vai descendo, né? O átmico, depois que é o divino. Depois vem o da consciência, que é o búdico ou monádico, ok? Depois desce para o plano causal. Ou mental abstrato. Ou mental abstrato. Porque cada um tem fala uma nomenclatura, isso, mas não importa. A essência é a mesma. A essência é a mesma, assim, mas o mais importante é a gente saber que no plano causal é que reside a causa das coisas. Então, se a gente quer saber a verdade, né, das coisas, como as coisas funcionam, é no plano causal que a gente vai acessar isso. Né? É como a Letícia falou, no mental abstrato. Ok? O que é o mental abstrato? Vamos falar o do próximo plano, e aí a gente compara os dois, vai ficar mais fácil. Ok? O mais abaixo do mental abstrato é o mental concreto. Tá? O mental concreto a gente acessa normalmente. O mental concreto é o mental de 1 mais 1 igual a 2, né? É aquele plano onde as inteligências artificiais elas podem chegar, né? Um computador muito bem desenvolvido, com inteligência artificial, ele atua nesse plano. 1 mais 1 é igual a 2. Né? A ciência acadêmica nossa, por exemplo, para você criar algo, vamos supor, no doutorado, que é quando você vai criar algo, né? Você tem que basear a sua afirmação no trabalho de outros autores. Ou seja, você vai criar uma interpretação diferenciada ou uma indução, um raciocínio que é induzido por outros raciocínios lógicos e concretos. Então, é nesse plano máximo que a ciência acadêmica trabalha. Mas esse mental concreto é onde mora a autoafirmação. É? E o ego e tal. A gente vai chegar lá. Você falou que tem que, né, afirmar, eu lembrei da autoafirmação. Isso. Exatamente. Agora, e o mental abstrato, Juarez? Então me explica qual a diferença do mental concreto com o mental abstrato. O mental abstrato, gente, quem acessa são os gênios. São aquelas pessoas que elas não são normais, não fazem parte do grosso da humanidade. Não é a massa. Não. Sabe, o acesso que, por exemplo, Einstein teve e criou a teoria da relatividade. Sabe, uma coisa do nada, que não batia com nada. Ninguém sabia. Agora, recentemente, é que foram confirmar, né, a teoria da relatividade. Tesla. Agora que estão falando as teorias de Tesla. Agora estão falando isso tudo. Antigamente Newton. O cara era louco, né? Sei lá, fazia olho de louco. Isaac Newton também. Olha a importância agora hoje pra gente. Aquele negócio de cair a maçã na cabeça dele, ele concebeu uma coisa totalmente fora
fora do normal, né? O gênio, são a genialidade. Beethoven, quando ele colocou o coro de voz lá na nona sinfonia, ele já estava surdo, né? Ele concluiu a nona sinfonia surdo e incluiu o coro de voz, que naquela época foi uma afronta, foi um sacrilégio, né? Colocar o coro de voz numa sinfonia. Não era... O pessoal execrou, nossa, desceram o pau dele, a crítica foi péssima, né? Então, o mental abstrato, ele é isso, né? É claro que tem aquele outro lado que eu falei para vocês, que dá o acesso às verdades, né? Você entender como as coisas funcionam, né? Por isso que é dos gênios, eles vão acessar lá. E, muito importante, a astrologia nos dá acesso a esse plano, tá? Trabalha com símbolos e não com letras, não com palavras, porque as palavras, elas limitam, elas definem, fica mais fácil para a gente entender, mas fecham, encerram, delimitam, né, as verdades. O símbolo não, o símbolo ele abre, o símbolo é infinito, ok? E o símbolo, se a gente for estudar um pouco, até em psicologia, eu acho que Piaget, ele fala, né, do desenvolvimento do símbolo na mente da criança. E aí eu lembrei de Jesus, que Jesus falou que o reino dos céus é o reino das crianças, que a gente tem que voltar a ser criança, né, para a gente poder subir ao céu. Isso aí é uma simbologia, claro que não física, mas psíquica, onde a criança ela trabalha com símbolos e trabalha também com a inocência e com a pureza de alma. Tá? Então, assim, quando a gente... eu já vi, às vezes, alguns pais fazer isso, tirar sarro, criticar, a criança acreditar em sereia, criança acreditar em Papai Noel que seja, sabe? Tirar a magia, o sonho da criança, isso é um crime. Isso é um crime. Porque para a gente subir, nós vamos ter que voltar a acreditar, sabe? Tem que ter essa coisa do mental abstrato. Por quê? Segundo o conhecimento esotérico, tudo que a gente consegue imaginar é possível. Por isso que muitas vezes obras de arte traduzem coisas da espiritualidade. Né? Ou coisas que não são da espiritualidade. Mas a arte em geral também traduz muita coisa espiritual. Sim. Né? Exatamente, que nem o pessoal fala que os Simpsons previram uma série de coisas, né? É a arte prevendo. Então, quem escreve, quem bola lá os Simpsons, ele se permitia usar. Então, ele imaginava coisas. E dentro daquela coisa, um monte de imaginário, ele acessava, talvez, alguma coisa do plano causal e trazia para cá. Alguma coisa assim. Tudo que a gente consegue imaginar é possível. Até porque tudo que existe aqui no plano físico existiu lá no plano espiritual primeiro. Tá? Então, olha, o mental abstrato é o plano da causal, né? Das causas das coisas. Outro termo que o pessoal conhece muito é o registro akáshico. Okay? O akasha é o plano causal, é o mental abstrato. Eu vou buscar a informação lá no akasha, lá nesse plano causal. Tá? Então, um bom astrólogo, por exemplo, ele deve acessar isso, mas não é fácil. A pessoa tem que se esforçar e tem que buscar encontrar dentro de si esse caminho, tá? Buscar encontrar dentro dos meandros, né? E atingir esse objetivo. Tá? Então, nós falamos do plano mental superior, ou abstrato, né? E o mental concreto. No mental abstrato, 1 mais 1 não é 2. Não é 2. Tá? Aí já entra mais complicado. Parece que uma linha da matemática estuda esse tipo de raciocínio, né? Onde 1 mais 1 não necessariamente é 2, pode ser 3 ou pode ser algumas outras coisas, mas me foge aqui qual é a... Quando a gente for para a parte das glândulas, eu vou dar uma explicada melhor nessa parte. Legal. Bom, então, voltando, né? Então, nós temos lá o plano átmico, o búdico, o causal ou mental abstrato, o mental concreto, depois vem o astral ou das emoções. O emocional. Tá? São das emoções. Então, é aquilo que, por exemplo, no mundo dos sonhos, quando você sonha, você está geralmente no plano astral e você não tem controle das suas ações, você é guiado pelas emoções. Tá? Sejam elas positivas, sejam elas negativas e aí vai. Mas também é um mundo onde é a ponte. É um mundo onde você pode receber as mensagens. Sim. A ponte de cima, né, para baixo. Para baixo. Depois exatamente. Aí depende da sintonia da pessoa, depende
da onde que ela vive mais, né? Se é nas emoções ou se é no mental, né? Mas, via de regra, a grande maioria esmagadora da humanidade é o plano astral, que é o mundo do inconsciente. Eu acho que todos vocês já ouviram falar do inconsciente coletivo do Jung. Por isso que numa psicoterapia, geralmente eles vão ouvir os seus sonhos, né? O que aquilo significa para você, o que você sente, tá? Essa é a verdade interior da pessoa, que existe antes de vir aqui para o físico, né? O mundo das emoções, um mundo chamado também pelo Paracelso como sublunar, né? Ela é a matriz das coisas acontecerem aqui. Então, quando a gente fala de somatizar doenças, é que primeiro elas chegaram no plano emocional, né? Então, a gente às vezes até gera doenças, né? Ou aceita essas doenças através do plano emocional. E aí a gente pode trazer para o plano físico. Tem gente que ao invés de subir, traz para baixo. Plano imediatamente inferior ao plano astral é o anímico, né? Ou também perispírito. Perispírito, que os espíritos chamam de perispírito, né? Isso. É o plano da onde ocorrem as reações químicas, o metabolismo. Eu acho que todos vocês já ouviram falar de fotografia killer, né? Que passa aquela aura, que a pessoa vê a aura, às vezes umas brancas, outra colorida, que fica em volta da pessoa. Algumas auras são mais expandidas, outras mais pertinhas, né? Então, essa é a cor de vibração energética da pessoa. Agora, eu digo pessoa, mas não é só pessoa. Você tem isso em plantas, você tem isso em animais. Tudo que tem vida tem uma energia e tem uma aura. Exatamente. Tá? E o mais denso de todos é o plano físico, material, concreto. Esse que a gente pode ver, pode tocar, né? Pode mexer nele, fazer uma cirurgia, alguma coisa assim. Por isso que, por exemplo, quando a pessoa, por alguma coisa acontece, um acidente, por exemplo, ela tem que amputar um órgão, né? Uma perna, por exemplo, é muito comum, ela amputa a perna no físico. Só que depois ela continua se sentindo coceira na ponta do pé, que não existe mais. Por quê? Porque o corpo anímico, ele demora para se decompor muito mais do que o físico. Ó, eu já estou falando de corpo aqui, desculpa. Vamos. O plano físico, né? Então, o plano físico é onde acontecem as coisas do físico. Então, resumindo aí sobre os planos, né? De cima é como se fosse um degrauzinho para baixo, né? No estilo que você falou. O átmico, o divino, o búdico, o mental abstrato ou causal, o mental concreto, o astral emocional, o anímico e o físico. Isso. Chegamos na matéria agora. Esses são os ambientes, né, onde os nossos 7 corpos irão agir. O corpo físico vai agir no plano físico. E aí agora nós vamos falar dos 7 corpos. Sim. Alexandre Quartzo, bem-vindo. Ei, irmão, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós vamos falar dos 7 chakras. Não, vamos falar dos corpos, depois a gente fala dos chakras. Os corpos, eles vão agir dentro dos planos. Então seria das glândulas, isso? As glândulas são a base dos chakras. Sim. Até ela está confundida. Não, você falou corpo ou glândula? Não, tá, vamos lá. Corpo, vamos falar dos 7 corpos, né? Vamos lá então. Então, nós temos os planos, né? Então, no plano espiritual, qual o nosso corpo que atua? O nosso espírito, a nossa fagulha divina. Certo? Então, nós temos esse corpo. No plano búdico, né, quem que atua lá é a nossa consciência. A consciência, ela transcende os limites. Tá? Então, só para recapitular, gente, tem o ambiente onde os nossos corpos atuam, eles circulam, eles agem. Certo? Tem o causal ou mental abstrato, onde a nossa mente, o nosso corpo... Quando fala nosso corpo, é corpo mesmo, com a nossa forma, às vezes. Não é exatamente igual aqui no físico, né? Que cada plano que você vai subindo, a gente vai sutilizando. E muitas vezes essa sutilidade da coisa, ela vai expandindo. E quando você expande, às vezes você perde a delimitação. Vocês podem ver... depoimentos de pessoas que viram seres extraterrestres e às vezes anjos que não davam para definir exatamente qual se era homem, se era mulher, né? Às vezes era só um formato humanoide, esfumaçado e de energia, branco, por exemplo. Tá?
Por causa disso, quanto mais você sobe, né, mais expande, perde as definições, porque você perde os limites. O físico é o mais limitado, é o mais denso, então ele é o mais definido. Ok? Quando você expande, não. É que nem você pegar uma foto e aumentar no celular, aumentar. De repente você vai ter os pixels, né? Que vai perdendo a definição. Né? Você vai perdendo a definição, fica uma coisa mais abstrata. Tá? Então, no plano mental abstrato, o nosso corpo mental abstrato, a gente pode caminhar com ele, a gente pode agir. Então, tem pessoas que se projetam no astral, com o corpo astral, projeta a consciência no plano astral. Normalmente, todos nós saímos em astral, tá? Só que a gente não tem a consciência, a gente não lembra, a gente não sabe. Por exemplo, eu já tive sonhos, vamos colocar entre aspas, né? Que eu estava andando com 2, 3 pessoas, eu percebi que eu estava sonhando. Aí eu falei para as pessoas, escuta, nós estamos sonhando. Gente, vamos sair daqui, vamos voar. Por quê? Porque nos planos as leis são outras. No plano físico nós não conseguimos voar, existe a lei da gravidade, né? No plano astral você consegue volitar, o termo correto não é voar, é volitar, você consegue fluir, você consegue... E eu saí voando, as pessoas que estavam do lado não sacaram, ficaram... E eu fui voando. Isso não foi uma, duas, foram várias vezes. E você pode fazer essa projeção também no plano mental ou causal. Luiz Gêmeos. Luiz Gêmeos. Aqui, se você... O que acontece se você sair do corpo consciente e ir para um espelho ver qual é a sua figura? O que acontece? Você não consegue. É uma luz tão grande que você volta para o corpo de novo. Depende se a pessoa tem luz, né? Isso é um experimento. Eu não li isso em livro nenhum. É um experimento próprio. Você assusta e volta de novo. Tipo, não teve graça, foi coisa, não sei. É interessante, né? A gente pode fazer isso, né? Se você que está assistindo aí um dia sonhar, ou perceber que está sonhando, né? Procura um espelho, vamos ver o que acontece. Não é tão simples assim. Vai ser diferença de sonho para você, a consciência, que nem aquela diferença do mental abstrato pro mental concreto. Existem os subplanos que eu falei para vocês. Tem os sonhos loucos, tem os sonhos simbólicos, tem os sonhos lúcidos. E tem vários níveis de astral, né? Astral inferior, astral superior. Tem os sonhos de símbolo que vão acontecer aqui no físico. Então, assim, para quem é um sonhador, vai entender o que eu tô falando. Agora, quem não vai achar que tudo que sonha é sonho e pronto, acabou. Tá? Então, isso vai de cada pessoa. Eu acho que, geralmente, os sonhadores que são piscianos vão entender o que eu falo. O mais legal, gente, é você sonhar que está sonhando. Né? Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com a Letícia. Você tá numa situação, aí, de repente, você acorda. Fala, eu estava sonhando. Aí depois você acorda que não fiz, você estava sonhando que estava sonhando. Então, isso aí é o que o Castaneda chama de quinto círculo do poder. Não, segundo círculo do poder. Calma aí. Aí tem aquele também que ela entende de Castaneda. Eu li todos os livros, a obra completa. Aí que assim, você dormiu aqui no físico... E aí você está sonhando, lá no sonho você vai ter que dormir também num local, pode ser numa cama ou num local. E aí lá você vai aparecer em outro lugar, tipo, eu já estou dormindo, entendeu? E no outro, 3 vezes. Aí depois você tem que acordar lá para chegar aqui. Isso é muito doido, é muito difícil explicar, não consigo explicar direito. Só que eu sou sonhador para saber o que eu tô falando. Mas é muito interessante. Nem todo mundo tem essa habilidade, tá? Sonhar todo mundo sonha, mas nem todo mundo tem essa habilidade de lembrar, de prestar atenção, de se conectar. E para você projetar sua consciência assim, de um plano para o outro, existem portais, né? E cada um, às vezes, pode ter um portal diferente, mas você tem que ter energia para você poder transpassar esse portal. E cada um tem, às vezes, um portal diferente. É uma simbologia, às vezes, que a pessoa usa. Falando de energia, a gente vai falar isso na hora das glândulas e dos chakras. Aqui vamos falar sobre essas energias. Quanto a isso, gente, tem um filme com Leonardo DiCaprio que ele retrata muito bem isso. Eu acho que chama-se Geração. É Geração mesmo, Tito? Você lembra? Não lembro desse filme. Eu lembrei agora.
Não, aquele do piorrinho, assim, do coisa que Não ele é faz. geração, é do Não. sonho, né? Qual o Não é tipo? geração. Leonardo DiCaprio, ele usa um tipo de um peãozinho, assim, que ele gira para ele ter certeza que ele está acordado. Porque se ele estiver acordado no físico, o peãozinho vai cair, vai, né? Se ele estiver em outros planos, ele vai continuar girando. É a ferramenta que ele usa para ele ter certeza se ele está ou não aqui no plano físico mesmo. Tá? Então ele faz isso, eles fazem mudanças assim, né? Bastante interessante isso aí. Mas voltando aqui então, dos corpos. Então, nós tivemos, né, o corpo mental abstrato, o mental concreto, onde você vai pensar e tal. Tem o astral, né, que é essa que eu falei das emoções, onde a maioria das pessoas sonha, né? Normalmente, o mental o astral, ele é resultado dos nossos sonhos, das nossas sensações e emoções durante o dia. Por isso que é o inconsciente, né? É o inconsciente que é canal para o... Ou melhor, é o subconsciente que é canal para o inconsciente. Ok? Na verdade, como eu falei, nós temos no astral vários subplanos, tá? Então, aquilo que a gente consegue lembrar é subconsciente, que veio através do astral, né? E esse subconsciente é um símbolo ou é o fio de meada do que está acontecendo no nosso inconsciente. Então, os psicólogos vão entender melhor. E abaixo, então, do astral, nós temos o corpo anímico. O corpo anímico, etérico, também chamado etérico, né? Ou perispírito, a gente pode ter problemas com esse corpo. Por exemplo, latida de cachorro, sabe que aquela latida assim, aquilo funciona como se fossem facadas. Eu tenho problema com isso. No nosso corpo etérico. Quando você fica cutucando a unha assim, me dá um nervoso, parece que entra dentro, assim. Cachorro, quando fica latindo, certos sons, dá isso. Aquele som de giz na lousa, né? Então, assim, tem alguns sons, algumas coisas que afetam quando uma pessoa briga com a outra, que até no desenho animado ela fica assim, vai aquele vento assim, né? Isso está atacando o corpo anímico. A pessoa perde energia e ela fica machucada, de fato, no corpo anímico. E isso ela pode trazer para o corpo físico também. Sim, eu já fui machucada assim, tipo, sem tocar, entendeu? Já aconteceu comigo. E você sente dor física também, psicológica também, né? Ruim, horrível. Vamos fazer o inverso aqui, por exemplo. Uma coisa que dá acesso ao astral é a prata, não sei se vocês sabem, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, vamos colocar, ver um fantasma, ver um ser do plano astral, né? Não precisa ser um fantasma, pode ser o elementar, né? Que você criou, que a pessoa criou através de energia, seja ela de qual for, de ódio, de raiva, de melancolia, de tristeza, tá? Que vem atacar e sugar a sua energia. Elementar é uma coisa, elemental é outra. É outra, são coisas diferentes. Tá? Você pode, se você tiver no físico, por exemplo, uma espada mágica, se ela estiver banhada, né, o fio dela, o corte dela estiver banhado em prata, e você atacar, a prata faz com que essa ação atinja até o plano astral. Então, você consegue ferir esse ser no plano astral também. Aqui eu estou falando já de magia. Mas eu não acho que não é muito caso aqui. Não, mas é para vocês verem também como que há essa interação entre os planos. Porque tanto pode descer quanto pode subir. Tá? Depende do conhecimento das leis cósmicas universais que nós estamos falando. Porque esses 7 planos, esses 7 corpos, nós não vamos falar agora, mas estão relacionados com os 7 principais planetas esotéricos, ou seja, com as leis cósmicas universais. Tá? E o último é o plano físico, é o corpo físico que atua no mundo físico, né? No cenário físico. Ok? Então nós temos o plano físico aqui na superfície da Terra. Isso é interessante a gente lembrar, né, Letícia, que tem cientistas que falam, olha, eu não acredito em nada que eu não posso tocar. O pensamento, ele não toca. O sentimento, ele não toca. Né? Muitas coisas. Aí você fala, mas existe... Não, mas aí é diferente. Não, não é não. Pela ciência acadêmica, você que está assistindo, não sei se você sabe, ciência somente são as ciências naturais, concretas, objetivas. É matemática, é física, engenharia... coisas que você pode tocar. Psicologia não é considerado ciência. E o mais interessante, Letícia, aqui,
o método que orienta a ciência acadêmica, o método científico, ele foi criado pela filosofia, que veio da religião, da teologia. Então, pelo método criado pela filosofia, o método científico, a filosofia não é ciência. Legal, né? O Alexandre Quarto está falando, teosofia, maravilha, estudei. Quando ele estudou, abriu a visão dele. Ele falou que é um tesouro de aula free. O campo astral no Brasil, como que está, o que reflete o nosso comportamento. O Alexandre Quarto já vamos entrar nesse assunto aí, falando da gente, ao mesmo tempo a gente vai fazer um paralelo aí com tudo que está acontecendo, tá? Olha, gente, eu falei agora a relação dos planos com os 7 planetas, né, com as leis cósmicas. E cada planeta tem uma vibração. Por vibração, a gente pode entender cor também. Então, dá para saber em qual plano desse que as pessoas estão vibrando. É que nem a aura, né? Agora, vamos falar, então, dos chakras. Sim. Porque os ciscorpos vão estar diretamente ligados com os chakras, que atuam nos 7 planos, tá? Tá, e cada chakra uma glândula e a gente vai tentando falar. A base do chakra é uma glândula, gente. Sim, sim. Por exemplo, então vamos de cima para baixo, né? Isso. Igual a gente fez com os planos e os corpos. Se quiser de baixo para cima, tá? No método feminino, não tem problema, não. Não, vamos de cima para baixo, do jeito que você gosta, mas vai ser, eu vou falar do jeito que eu acho mais didático, Tá. assim, tá? Piscianamente. Então, assim, primeiro temos o chakra em cima, então vou começar de cima, né? Que seria o chakra coronário, tá? Aqui do topo da cabeça. A vibração dele seria a cor violeta, tá? E ele simboliza a consciência cósmica. Seriam 7 chakras bases, tá, gente? Mas tem outro. Existe, e dizem que tem, não sei, 2.000 chakras, tá? Nas mãos eu sinto isso, tá? Não é teoria, é uma coisa minha particular. Sinto, e também dizem, né, que tem nas mãos tem chakras e dos pés também. Mas vamos entrar só como esses 7 aqui. Tá? Tem nos mamilos também, tem no joelho, tem um chakra da fé no joelho, gente, por isso que ajoelha, para você rezar essas coisas, né? Ou então quando você quer conversar com alguém, se a pessoa ficar em pé, com o joelho travado, vai ser mais difícil ela se abrir para entender o que você está falando, né? Para você poder passar alguma coisa. Por isso que o pessoal fala, não, vai, senta aqui. Aí a gente senta. Então, vamos caminhar, né? Para flexibilizar o joelho. Olha que interessante. São conhecimentos que a gente usa na vida prática e nem percebe. Peraí, o chakra do coronário? Coronário. Olha, esse termo coronário vem de corona, vem de coroa, né? E tem a ver com o Keter, por exemplo, da árvore cabalística. Keter em hebraico é coroa. É a coroa, né, lá em cima, tá? É reino, né? O reinado lá, tá? E o Keter, então, coroa, é quem domina a si mesmo, ou rei de si mesmo, né? É um nível de reinado. Antigamente, o pessoal achava que os reis eram representantes da divindade na face da terra. Em tese, esses reis deveriam ter esse chakra extremamente, não só desperto, como ativo. Por isso que usava as coroas, né? Mas isso aí já é para aquela palestra que eu fiz sobre os adornos femininos, o esoterismo, fala das coroas e tal, mas é outra coisa. Tá, só para completar essa história, todo mundo já viu ilustração de Jesus, por exemplo, com uma auréola, não viu? Aquilo ali é a irradiação do chakra. Tá? Dos santos. Dos santos, dos santos de modo geral. Em tese, seria a irradiação desse chakra coronário, que está voltado para cima. Os outros estão voltados para frente. Esse está para cima. Ok? Eu sei. Vai. Vai falar? Pode. Então, gente, esse coronário, tá? Eu vou falar do chakra e da glândula já. Porque legal. depois a gente volta tudo, aí já assim a gente faz a assimilação, fica muito mais fácil. Pelo menos pra mim, quando eu tô aprendendo, fica mais fácil. Então eu acho que pra vocês também vai ficar, tá? Senão eu vou falar tudo, pra depois falar tudo. Esse é o quê? Aquele é o quê? Não lembro, tá? Então vamos lá. Continuando, chakra coronário, tá? No coroa. A glândula, tá? Seria a pineal. Todo mundo já ouviu falar da pineal, mas ela é um segredo danado,
tá? A pineal dizem que é a guardiã da alma humana, tá? Diz que a ligação da nossa alma com o nosso corpo físico está na pineal lá dentro, dentro da cabeça, tá? Tá ligado à mediunidade, à espiritualidade, ok? Lembra que os egípcios tinham aquele olho de Horus, tá? Se você procurar aí no Google uma glândula pineal, você vai ver que parece um olho de Horus, tá? Então eles faziam seria o olho divino, né? Aquele olho que a maçonaria usa dentro do triângulo, delta sagrado? É o olho de Horus, que tem aquele risquinho assim, tá? Que realmente a pineal parece ter um tubinho assim, tipo um olho. Depois vocês dão uma olhada no Google, glândula pineal, tá? Então hoje é a guardiã da alma, dizem que é onde fica a alma, ok? Essa glândula, ela desenvolve, que diz assim, que você, como é que trava, não, em pedra, tem outra palavra, né? A glândula pineal e tal, o que é bom para melhorar isso. Cristaliza. Né? Exatamente, cristalizar. Empedrar, alguma coisa assim, né? A gente tem todo um trabalho sobre isso, tem todo um estudo científico, toda a psicologia, toda uma teoria, tá? Então, assim, é muita coisa sobre a glândula pineal, tá? A gente só tá passando um pouquinho aqui. Então, assim, seria o magnésio e o manganês, ele desempedra, vamos dizer assim, essa glândula pineal, tá? Diz que ela é bem no meio lá dentro do cérebro, bem no meio da cabeça. Tá? Que é onde irradia o nosso chakra, o coronário, que a gente está falando aqui. Beleza? Assim, gente, é só para vocês, principalmente para quem nunca ouviu falar, o que tem chakra com glândula? As pessoas que têm visão espiritual, né, as pessoas que paranormais, que conseguem ver, eles falam que um chakra é como se fosse um vórtice energético. Sabe quando você destampa a pia cheia d'água? Ela não cria um negócio assim, um vórtice, né? É uma tipo espiral, começa grande, vai diminuindo e cada vez vai mais fundo, tá? Então acontece da mesma forma. Aqui fora, né, ele gira e vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando até chegar lá na glândula, ok? Então a glândula seria a base do assentamento físico, vamos colocar entre aspas físico, né? Desse chakra que não é físico. O chakra a gente não vê no físico, ele acontece nos nossos corpos sutis, né? A partir principalmente do anímico, ok? Então assim, se você quer ativar um chakra desse, existem mantras, posturas, né, que você pode fazer, cores que você pode imaginar, formas. No caso desse chakra coronário, eles utilizam muito a cor violeta, que é que diz que emana essa cor do chakra, tá? E assim, pedras também, eu já utilizei muitas pedras para tratar, não o chakra em si, mas enfermidades que regem aquilo ali. Aquele espaço ali, daquele chakra. Violeta, então. Aí, por exemplo, você pode usar uma ametista para o chakra coronário, uma coroa de ametistas. Aí tem todo um assunto que deveria dar uma outra live assim, aqui, gente. É outra história. Tá? Então, assim, primeiramente, essa é a base, né? Mas, percebe? Então, se você sentir, porque o chakra, como a Letícia falou, ele tem uma função na nossa vida. Okay? E tem um poder também. Então, se você fala, poxa, eu estou precisando desenvolver isso, como é que eu faço? Né? Aí você vai associar o conhecimento das leis cósmicas, cor, mantra, né? Às vezes, que nem a Letícia falou, de um óleo-elemento, né? Você pode usar uma vitamina, um mineral, que nem se falou do manganês, do magnésio, para desempedrar, né, a pineal. Porque cada glândula tem vamos dizer assim, entre aspas, desempedrar, tem uma vitamina, um mineral, né, Alexandre? Alexandre entende bem disso. Ele entende isso. Alexandre e desenvolve isso melhor, tá? Então a pineal seria, vou dizer assim, em palavras práticas, a guardiã da alma, tá? E é onde tem a mediunidade. As pessoas que são médium, elas têm isso mais desenvolvido, tá? Vamos passar para o segundo? Sim. Número baixo. O frontal, tá? Aqui, ó. No meio das duas sobrancelhas. Geralmente é o que o pessoal chama de terceiro olho. Quando a gente dança, às vezes dança árabe, põe um binge aqui, né? Também pode significar
casado ou não, mas o terceiro olho também. Isso depende de cada local, de cada, né, o simbolismo. Então, aqui no meio, o terceiro olho, tá? A cor dele seria o índigo. O índigo é aquele azul mais escuro, meio pro roxo, né? O índigo. Então, entre as sobrancelhas, o terceiro olho, tá? Ele significa o raciocínio e a inteligência. Tá? A quem não tem o raciocínio ou inteligência boa, é que não tá legal aí esse terceiro olho, tá? Memória, tá? Assim, a glândula, vamos falar da glândula que a gente chega na parte dos poderes ocultos. Antes de chegar na glândula. Gente, olha, há uma diferença entre raciocínio e inteligência. Sim. Tá? O raciocínio é mental concreto, o computador faz. Inteligência não. Inteligência é o mental abstrato. Então, uma pessoa pode ser muito boa de raciocínio, aqui normalmente ela é considerada como inteligente, mas não é. O inteligente é o gênio que acessa o plano causal. Quem lê Corpus Hermético, que é o discurso oculto, né, de Hermes Trismegisto, os Parasclépios, lá ele explica muito bem que a inteligência é um mérito, a pessoa que tem que merecer, ela tem que buscar, ela tem que se esforçar para atingir a verdadeira inteligência. Ok? Há uma diferença, então, entre inteligência e raciocínio. Mas esse raciocínio e inteligência. Coisas sim, nesse caso, o chakra mas é o mesmo. Dois, tá? Mental concreto e mental abstrato. Pode ser inteligente e ter um raciocínio lento. Né? Demorar mais, mas você conseguir acessar. Pode até ter, tá? Pode. Não necessariamente pode ter os dois, né? Isso depende muito da pessoa. Então, falando de glândulas aí, do chakra frontal, a gente chama de chakra do terceiro olho, que é o mais fácil de dizer. Seria a glândula pituitária ou a hipófise, tá? Então, ela é ligada à intuição, a conexão social também, tá? Que você se conecta. Sabe aquela reação a perigo? De repente vem um perigo e você... Sabe? Você se defende. Essa é uma auto-reação, tá? Isso também está ligado com esse chakra. Os sentidos, o que você sente, mas não no sentido como no chakra que a gente vai falar do coração, não. Tá? Outros tipos de sentidos. E clarividência é a visão clara das coisas, você vê a verdade, tá? Então, a clarividência e a memória também está nessa glândula pituitária, que é o do nosso terceiro olho, que é o frontal, tá? O chakra. Pituitária também é conhecido como hipófise, né? Aí uma coisa, sabe o fanatismo? É esse povo que é fanatismo, né? Que é dogmático e tal, e não muda. Tem problema nesse terceiro olho. Com como certeza. se tivesse fechado, tá? É como se, igual você falou, cristalizado. Que é como se fosse um vórtice, né? Ou ele tá parado ou ele tá girando ao contrário. Né? Tem diferenças, tá? Não sei muito bem explicar aqui para vocês a diferença disso. Mas tem vários profissionais que podem explicar melhor. E assim, fanatismo é problema na pituitária, é problema no chakra frontal, ok? Vamos pro terceiro de cima para baixo, laríngeo, tá? Bom, o laríngeo é garganta, ok? Chakra. O nome do chakra é laríngeo. Laríngeo, a garganta, né? Que é onde assemelha. A cor é azul e ele é a comunicação, tá? Na glândula, né? A glândula tireoide, tudo a ver com você. O Juarez, ele tem muito essa habilidade de falar e tal. Acho que todo mundo que conversa com ele já percebeu isso, né? Habilidade que poucos têm. Eu, por exemplo, não tenho. E ele tem essa coisa de tireoide. Ele tem isso. Então, e ele se comunica muito bem, a comunicação, tá? A expressão também, como se expressar para as pessoas, tá? Eu tô dando um exemplo de um chakra que eu acho que tá bem distribuído, vamos dizer assim. A claridiência, isso é muito importante.
Sabe o que o pessoal fala assim, às vezes? Ah, eu ouvi a voz dos anjos, eu ouvi a voz de Deus, o coro do celestial, não tem umas coisas assim? Isso é clariaudiência, diferente de clarividência, tá? Clariaudiência é você ouvir coisas além do que estão aqui no seu físico. Tá? Tem gente que ouve, sei lá, outros planos, outros mundos, gente que já morreu, o coro dos anjos, não sei, porque eu não sou clarividente. Mas assim, esse é um poder oculto, tá? Do laríngeo, certo? Criatividade também, porque criatividade também é uma forma de expressão, tá? Então tudo que é forma de expressão, de comunicação, vem do laríngeo. A viagem astral também é comunicação e também é do laríngeo, tá? E o metabolismo, tireoide, metabolismo, tá? Então vocês pensam assim. Então, o Alexandre Quartz perguntou, né, o mundo, como é que tá o comportamento e tal. O mundo também tá com problema de expressão no chakra laríngeo, porque a comunicação, tem muita comunicação, só que muita coisa errada, muita coisa fake, muita coisa enganação, então tá demais isso, tá? E assim, como que fala? Vamos dizer assim, a expressão das pessoas, tá? Não condiz. Então eu posso dizer que nesses 3 chakras que esses 3 glândulas que a gente falou agora, se for comparar assim em macro, né? O mundo tá com problema mesmo. Tá? Isso é uma brincadeira. Então a cor, tá? Seria a cor azul. Por exemplo, igual eu falei é que eu uso pedras, então eu dou esse exemplo porque é o que está perto de mim. Eu não posso falar aquilo que eu não conheço. Quando eu não conheço, eu falo o que eu li. Quando eu conheço, eu falo o que. Aí eu afirmo, tá? Colar, por exemplo, aqui na garganta, mas aí vai depender, você vai usar uma pedra, por exemplo, mas aí vai depender, a sua pedra é para quê? É para tireoide? É para garganta tal coisa? É para roquidão? Então, cada coisa para uma coisa é uma coisa, cada coisa é cada coisa. Existem os subplanos, né? As subfunções. Não adianta pegar uma pedra azul, vamos botar uma água marinha, que é uma pedra azul, e achar que ela serve para todas as coisas que relacionadas à garganta. Não é assim, gente, tá? Tem que ser visto cada plano, cada coisa, cada mineral, cada pedra tem seu mineral, a ver com aquele problema, tá? Isso seria só uma muleta, claro, para depois você, como fala? Se abrir, né, sozinho, tá? Então todas essas coisinhas que eu tô falando, uma coroa, uma pedra, uma cor, isso é só uma muleta, ou seja, uma ajuda para você poder depois se expandir, tá? Então já que nós temos isso na natureza, não custa, mas não é uma coisa para você ficar a vida inteira utilizando aquilo e achando que aquilo vai fazer um milagre da sua vida. Não é isso, é uma pequena ajuda, que nem um remédio, uma vitamina que você toma, é uma ajuda pro seu sistema imunológico, né? Aliás, vamos lá, vamos pro próximo. Não, peraí. Falando de sistema imunológico. Peraí. Voltando nós estamos começando agora falar de algumas glândulas que as pessoas normalmente identificam alguns distúrbios, algumas disfunções que as pessoas chamam de doenças, né? Então, por exemplo, uma doença numa glândula dessa, gente, não significa que está petrificada, não significa que está gerando o chakra de forma errada, né? Às vezes é exatamente o contrário, às vezes significa que está gerando demais, está usando muito, você entende? Então ele está precisando de um suporte físico. A sua tireoide, eu acho que estava funcionando muito. Ou também pode ser uma cobrança, né? Às vezes os mestres espirituais, eles dão dicas para a gente, eles dão toques para a gente, né? Então, às vezes, quando a gente tem um problema de saúde, a gente tem que buscar a causa desse problema e não tratar, tá? Então, quando você identificar uma disfunção, peraí, por que eu estou tendo essa disfunção? Clinicamente, isso aí é uma doença autoimune que não tem explicação. Tá, então se os médicos não têm, ok. Então, vamos procurar em outro lugar, de outra forma, a explicação por que causou
essa disfunção. Às vezes ela está precisando de um aporte de energia maior, de um aporte de consciência, de um aporte especial, né? Pode ser que está gerando ao contrário, igual a Letícia falou, usando de forma negativa também a energia do chakra, ok? Que vai atingir a glândula. Então, olha, esse assunto, ele é extremamente prático e útil para o dia a dia da gente, tá certo? Então, é importante a gente gravar essas coisas e ir pensando e refletindo. E depois você pode buscar livros, pesquisar mais sobre o assunto, Isso. Tá? O que te interessar mais. Só tá dando uma pincelada aqui, umas dicas assim, tá? Então, assim, se a pessoa tem problema na tireoide, pode ser que ela está usando mal, não está usando, ou usando demais, ou então é um toque que os mestres estão dando para ela usar. Escuta, você tem um potencial e está parado. Você já ouviu falar? No espiritismo tem muito disso, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, senão isso vai te atrapalhar. Abrir o canal. Abrir o canal. Você tem esse potencial, você tem que prestar conta a Deus do que Deus te deu. Se você veio com um chakra legal nessa vida, então você tem que trabalhar, você tem que usar ele em prol, né, da missão. Percebe? Então, às vezes, a gente não pode rotular de uma forma bem presente, uma dádiva e não vai usar. É muito egoísmo, né? Pelo menos com você mesmo para começar, depois vai com os outros, depois acostumar, né? Próximo. Então, falamos do coronário, dos chakras, né? Coronário, frontal e laríngeo, tá? Que condiz as glândulas pineal, pituitária, tireoide, ok? Agora vamos para o cardíaco, tá? O cardíaco é o chakra do coração. Ele fica entre os pulmões, na realidade, tá? Não fala que fica aqui, só ficar lá, não. Entre os pulmões, na medida. Então, seria no meio dos seios mesmo, né? Esse cardíaco é a cor verde, tá? Que é a cor de vibrar. Muitas pessoas usam a cor rosa, porque rosa é do coração e tal. Mas isso é da pessoa, tá? O que eu conheço é o verde, mas isso depende também. O verde tem uma vibração e o rosa tem outra vibração. Fala, Serginho. Outra coisa, Serginho, Maria, Paulo. Então, verde é uma vibração e rosa para outra, tá, gente? E assim, ele é o chakra da alegria, ele é o chakra do amor, ele é o chakra do perdão, sabe? Quando você perdoa, você não sente assim, tipo, aqui, você tá aqui como se tivesse tirado um peso daqui. Se você tá sentindo ou já sentiu peso aqui no meio, tá? Não é no estômago, é dor ou peso, ou um buraco, ou um vazio, ou uma coisa cheia demais aqui no meio, tá? Tem algo de errado aí no seu chakra cardíaco. Tá? Experiência, tá bom? Né? Eu não li não, essa experiência também, com os outros, comigo e tal. Então, quando a experiência, eu falo que é experiência, tá, gente? Então, esse chakra cardíaco, ele tá ligado à glândula timo, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Podem dar uma pesquisada depois no YouTube, no Google, sobre exatamente a forma, a ordem da glândula timo, tá? Bom, essa glândula timo, tá? O que significa? A imunidade, tá? A energia, tá? Então, olha só, a gente tá falando de imunidade, dessa época de quarentena, de coronavírus. Imunidade, ou seja, cuide do seu chakra cardíaco. Amor, perdão, tá? Para com ego, boas intenções, tá? Aquelas pessoas que precisam de autoafirmação, que você tem que... A pessoa tem que sempre afirmar o que ela quer, né? Ela fala, isso aqui não é legal. Aí você fala, entendeu? Tem que falar que é. Ai, se não falar que é, nossa, acabou a amizade, entendeu? Então essas pessoas, isso não é amizade, né, gente? Essas pessoas precisam de uma autoafirmação. Além delas mesmas, elas precisam que as outras falam que ela, né? Isso aí é o chakra cardíaco também que tá com problema, tá? É a força. Você tem força, tá? Você tem o amor, a alegria, tá? O perdão, a saúde, a intuição também está ligada, tá? Ao coração. Então, a imunidade, a saúde, ok?
Posso falar? Pode falar. Gente, esse chakra aí tem muito a ver com a razão da vida, com a razão da existência da pessoa. Fala, Paulo Betti, beleza? Beni. Paulo Beni. Desculpa, eu tô sem óculos. Tá? Então tem a ver com o elemento, com o planeta Sol. Acredito que os suicidas, por exemplo, as pessoas melancólicas e deprimidas, estão com problema nesse chakra. Com certeza. Tá? Eu sempre costumo explicar que a gente deve imaginar que esse chakra é como se tivesse um farol aqui no nosso peito. Então, quando você senta reto, né? Esse farol, ele vira um farol alto, ele ilumina lá na frente, ou seja, você vê que a sua vida tem futuro. Agora, quando a pessoa está embodocada, está triste, melancólica, ela só vê ali, quando você está não vê triste, longe. depressivo, você tende a fazer assim. A sentar mais assim. Por mais que você não pense nisso, é inconsciente você senta assim. É que nem quando a gente vai dançar, né? A primeira coisa na aula de dança é postura, peito, entendeu? Pra ombro cima, pra trás. ombro pra trás, entendeu? E vai. Porque aí a coluna fica reta, entendeu? Também. Quando você dança, exatamente, os chakras ficam alinhados. E aí você tem todo o pé na terra, né? E o coronário pra cima. E o peito é o que você passa pro povo. É o que você quer passar pro público. Então, assim, é muito importante. Então, eu sempre... postura, a professora fica, postura! As alunas que são muito novas, né? Dá aquele susto... Tipo, então, é para isso mesmo, esse chakra aqui, tá? Então, ele é importante para 1000 coisas. Eu tô falando de dança porque é minha vivência, assim, tá? Mas é importante para 1000 coisas. Aquela pessoa do ego, né, que fica falando eu, em 10 frases que ela fala, 11 ela fala eu sou... Aí é demais, né? Eu sou... Ah, gente, isso aí tá com excesso aí nesse chakra cardíaco, tá? Tá complicado esse tipo de pessoa aí que fica achando que é o centro do mundo. Eu já vi gente assim, estufa tanto o peito que o farol dele não fica pra frente, ele fica pra cima. Tem gente aí que cai nele mesmo. Pessoa arrogante e tal. Eu já vi gente assim, eu vi bandido, isso num ônibus lá em Campinas. O cara entrou e eu já percebi logo o jeito do cara. Então, aqueles caras que não acreditam em nada nem ninguém, ele acha que ele é o rei. É a vibração do amor e da alegria e do perdão. Sim. Tá? Antigamente, até na live de ontem eu falei, né? Antigamente, na igreja, tradição da igreja católica, tinha uma parte quando a pessoa tinha que se penitenciar, ela batia no peito. É minha culpa, eterna culpa. Hoje o pessoal não faz mais isso, mas tinha isso. O que é isso aqui? Timo. Estimular o timo, pegar no tranco, bater aqui, ó, pega no tranco. E aí, se é culpa dele, está estimulando o quê? O perdão, a humildade, né? O amor, a verdade, a justiça. Uhum. Você vê uma pessoa que está alegre. E a imunidade. Exatamente, a imunidade, que é o nosso foco de quarentena aqui. Tá? Então, gente, se você está feliz, se você não tem culpa no cartório, se você é alegre, gente, se você tem amor para dar, você não vai ficar doente. Vamos dizer assim, não é que não vai ficar doente, a sua imunidade está em alta. Isso. Se você pegar o coronavírus, não vai te derrubar, né? Ou não vai te derrubar tanto assim, vai estar numa vibração boa, tá? Então presta atenção no cardíaco. Presta atenção em todos, né? Mas já que a gente tá falando de imunidade e tal, então glândula timo fica bem aqui, a camisa branca é mais fácil, aqui no meio, ok? Vamos para o próximo? Sim. Agora seria o umbilical, de cima para baixo, né? Depois o cardíaco seria o umbilical, onde fica o chamado plexo solar, tá? Mostra onde fica o plexo solar para ele, fica os 4 dedos assim. Um pouquinho acima do umbigo, tá? Um pouquinho acima do umbigo. Alguns autores falam que é 3 dedos, outros falam que é 4, 5. Meio entre estômago e umbigo, algo assim, tá? Se você meditar mesmo botando a mão, você consegue sentir o local certinho, tá? É fácil você saber. Você quer saber onde que é? É quando ele gira ao contrário. Quando que ele gira ao contrário? Sabe quando você pega montanha russa? Aonde que você sente? Aqui, ó, exatamente o plexo solar. O chakra gira ao contrário e você perde energia por ali.
Entendeu? É aquele tal do frio da barriga? Frio da barriga. Você, inclusive, dá vômito. Quando você gira ao contrário, a pessoa tem vômito. Né? Sua mão fria? Sua mão. Quando a pessoa, quando tem ataques astrais, eles atacam e vão sugar a energia da pessoa por esse chakra. E dá até enjoo, sabia? Sim, dá enjoo, lógico. Então, assim, quando a pessoa estiver sofrendo ataque astral, sentir isso aí, primeira coisa, põe a mão, tapa fisicamente, sabe, o chakra. Ou então gira ele positivamente, corretamente. Tá? Você tem que saber para que lado que está girando, né? Imagina que no seu corpo aqui está o relógio, no seu corpo. Então você vai girar no sentido dos ponteiros do relógio, ok? Como se o relógio estivesse aqui na sua barriga, dentro da sua barriga. Aí você vai estar ativando ele corretamente. Então, se você estiver sofrendo um ataque astral, é aqui que eles vão querer sugar essa energia, porque tem muitos seres que criam medo na pessoa, depressão, melancolia, o ódio, para sugar a energia anímica dela. Às vezes não é nada, é bobeira, não faz sentido, sabe? Sabe quando você fica chorando as pitangas e não usava de tanto isso? Né? Então, esse seria o chakra umbilical ou plexo solar. Olha o nome, plexo solar. Você já imagina um sol saindo, assim, né? A cor também é o amarelo. Tá? Ele tá igual você falou, na distribuição de energia, tá? A função dele, distribuir energia para o corpo e para os outros chakras também. Sim. Tá? Então, tem ele distribui para os outros órgãos, para tudo, tá? Então, ele tem o equilíbrio de tudo depende dele, tá? Só ele tá bom e o resto tá ruim. Não, você não tá equilibrado, tá? Então, não adianta ficar nessa ilusão. Tá? Cada chakra é uma glândula, uma parte do corpo, né? Um plano. Então não vem com só um bom já tá bom. Não, só porque ele equilibra tudo. Não é equilibra tudo, tá? Cada um tem cada um. Mas ele é o equilíbrio e a distribuição de energia física. Tá? A glândula, eu falei a cor dele? É amarelo, tá? Plexo solar, a gente imagina amarelo, dourado, alguma coisa assim. É o pâncreas, é a glândula, tá? O pâncreas é viagem astral, olha só, viagem astral, mensagens e também ponte espiritual. Então, gente, quem tem, por exemplo, diabetes, que é um problema de pâncreas, né? Ele possivelmente tem um problema nesse chakra. Ele vai ter problema com a viagem astral, com essa ponte espiritual, com a energia do corpo, né, com a disposição. Então, é uma coisa que a pessoa pode se tocar, né, que existe uma disfunção e trabalhar tentando minimizar esse problema. Corrigir eu acho meio difícil, mas tentar pelo menos minimizar, como a Letícia falou, às vezes com mantras, com cores, com formas, com pedras, por que não, né, amor? Então, só lembre-se que cada caso é um caso. Um caso eu vou utilizar uma erva, um caso eu vou utilizar um pano, uma pedra. Cada caso eu vou utilizar uma coisa, tá bom? Não é uma coisa para todo mundo e todos os problemas, tá? Às vezes seu problema é diferente do outro. Às vezes um tá travado, o outro tá girando o contrário, o outro tá girando demais. Então, não tem como colocar uma coisa para todos, tá? Então, assim, tem que ter um estudo ou um profissional que entenda nessa área médica, de medicina oculta, algo assim. Então, se a pessoa quiser fazer viagem astral consciente, ela precisa ter energia. Sim. Né? Então, ela tem que trabalhar com esse chakra aí do plexo solar. Ele não pode distribui a energia para todo o seu corpo. Né? Então, vocês perceberam, ó, viagem astral... Ô, João Bosco, beleza? Tem a ver com o chakra aqui do plexo solar, né? E a viagem no plano mental com a tireoide, com esse chakra aqui laríngeo. Tá? Isso. Então, podemos pro próximo chakra? Vamos de cima para baixo. O esplênico, que é o chakra fica no baço, tá? Algumas linhas falam que é baço, outros falam que é testículos ovários, né? Não existe uma... Bom, quando ele fala de chakra, eles falam que é no baço, tá? Quando fala de glândula, eles falam que é ovário ou testículo. Né? A cor seria laranja, tá? Seria bem na ponta da barriga, pelo que eu estudei muito tempo atrás.
seria que esse vórtice de energia da cor laranja, isso me foi passado, não foi estudado em livros, tá? Bem na ponta da barriga, tá? Que você tem a energia, também tem aquela coisa da viagem astral, tudo aquilo. Então, assim, você perde também energia por esse chakra, tá? A reprodução também, né? E o poder de criação. O poder de criação fica nesse chakra. Então, na ponta da barriga, sua barriga ponta, tá? Então, o vórtice fica ali dentro, nessa altura ali, tá? Entre a barriga e o ventre, possivelmente, tem um osso aqui, né? A ponta da barriga, tipo o meio, entendeu? Isso que me foi passado, tá? Porque eu também sempre ficava lá, mas pra cima, pra baixo, pro lado, também perdia. Então, foi passada essa informação pra mim. E depois eu até li no livro, li no livro do Castanheda, aliás. O Castanheda, ele cita muito, muito esse chakra. Acho que é o que ele mais cita, tá? Do jeito dele lá. Ele cita como um chakra energético, um ponto de energia. E é um ponto que ele pode sair no astral, né? E vai ter contato, várias coisas. Então, o poder da criação. É o cor laranja, tá? Então, a glândula, muita gente chama de chakra sexual esse, tá? A glândula, ovários ou testículos. Então, ele é relacionado à prosperidade, a glândula da prosperidade, tá? A glândula da compreensão, da irradiação, do controle, tá? E da autoaceitação. Peraí, vamos falar desse controle aí. Sabe aquela pessoa que quer controlar tudo? A gente tem até comentado hoje, né? Escorpião e Plutão, né? As oitavas inferiores. Quer controlar o que o filho come, quer controlar o que a mulher da rua vizinha veste, quer controlar o quanto o outro ganha. Gente, para de controlar. Quer controlar o presidente da república, o prefeito. Calma, para de controlar, tá? Esse controle é algum problema também nesse chakra esplênico, tá? Que controlar tudo, o controlador, o dono do mundo, tá? Isso é problema nesse chakra, tá? Então, repara que tem muita gente no mundo hoje que tem esse problema, sim, que quer controlar tudo, principalmente os grandes lá, querem ter o poder, tá? Querem ter o poder da criação, olha só, poder da criação, o poder do controle, tá? Que seria essa energia. É uma de Deus. Exatamente, é o chakra de Deus. Vamos dizer assim, né? Ou aquele que você acha que é seu. Acha que quer ser o Deus na Terra, né? Que é o anticristo, né? O anticristo é esse, aquele que quer ser Deus, mas não é. Então, esse é o chakra da prosperidade. Se ele estiver bem, as coisas vão prosperar sempre no caminho certo para você. Oi, Gininha, Cláudia Carvalho, beijo. Então, gente, as coisas não estão indo tão prósperas assim, dá uma olhada nesse chakra aí, tá? As dançarinas usam muito, muito esse chakra aí, tá? Acho que por isso que as dançarinas são prósperas e alegres, que a gente tá sempre mexendo, aliás, todos, né? Mas esse chakra é bastante utilizado. Então, esse chakra do poder da criação. As dançarinas fazem o quê? Criam, né? Criação. Então, ela tem esse poder, tá? Então, é só para dar uma assimilada aí, de acordo com a minha vivência. Ok, gente? Quer falar alguma coisa? Não. Tá. Então, vamos pro próximo. O último, né? Já o sétimo, de cima para baixo. Tá? Seria o chakra básico ou chakra raiz, cada um chama de um jeito. Vamos chamar aqui de básico, tá? Que é o primeiro, tá? Seria aquele bem terra, né? O elemento terra. Até o Juarez tinha me comentado uma coisa, que quando eu fui dar a vivência do sagrado feminino, né? E eu falei assim, todo mundo, vamos sentar na terra, né? E todo mundo sentar na terra, beleza? E ficar em roda. E aí ele falou, nossa, mas vocês põem o chakra de vocês na terra mesmo. Isso que é o sagrado feminino, né? Bem a conexão. Ou quando você dança, tipo de pé descalço, por exemplo, você tá com terra, você tá, né, ali naquela conexão do chakra básico, batendo.
qualquer tipo de dança, né? Geralmente aquela mais bum, bum, bum. Então você fica batendo ali, tá? Isso ativa seu chakra básico. O Kundalini. A Kundalini. Então, o chakra básico, ele seria a vitalidade, tá? O vigor físico, né? A conexão com a terra. A cor é vermelho, tá? E a base dele, onde ele fica? Na base da espinha dorsal. Lá embaixo. Cóccix. Isso, cóccix, tá? Base da espinha dorsal. Falando de glândulas, tá? Sobre o chakra básico. Então, a glândula dele são as suprarrenais, ok? Ele ativa a vitalidade, o vigor físico, a conexão com a matéria, tá? E também a sexualidade. Assim, às vezes tem gente que pode achar, mas isso não é legal, é vermelho, é vibração baixa. Não, é bom. Gente, nós estamos aonde? No plano físico, tá? E quando a gente não estiver no plano físico, o dia que a gente desencarnar, aí tudo bem. Mas nesse momento a gente precisa dessa energia. Não adianta negar, sabe? Essa energia é energia de vida, para você manter a sua vitalidade. Então é muito importante, sim, tá? O que acontece? Esse chakra raiz ou básico é onde reside o Kundalini, onde esse Kundalini tem que subir pela coluna vertebral, né, para ir ascendendo os chakras nessa ordem. E quando ele chega aqui no coração, nesse chakra cardíaco, é aquilo que todo mundo já ouviu falar da rosa cruz. O que é a rosa cruz? É quando a rosa floresce na cruz. Porque se você abrir o braço, né, e tiver com as pernas juntas em pé, nós formamos uma cruz. Né? E no centro está o chakra cardíaco. Então, quando a Kundalini está subindo lá, que vem lá do básico, do Muladhara, né? Do raiz, que é aqui o fisicão, né? Ele vem subindo, nós estamos no físico, a hora que ele chega aqui, esse chakra ele desperta, e ele fica que nem uma rosa, com várias pétalas aqui. Então, é quando floresce a rosa no meio da cruz. É o rosa cruz, é essa simbologia da rosa cruz. Depois ele continua subindo, né? Despertando os outros chakras superiores. Tá certo? Então, assim, é muito importante essa questão dessa vitalidade aí mesmo. E é interessante ainda, Letícia, que se a gente pegar a medicina oriental chinesa, pegar a acupuntura, eles vão falar que a energia da vida reside nos rins. Olha só, aqui está falando que são as glândulas suprarrenais. E os chineses dizem, fala Ricardo, beleza? Fernando, João? Os chineses dizem que essa energia a gente não recarrega. A gente vem com ela e ela é que vai definir o quanto tempo a gente vai ter dessa energia. Na hora que ela acabar, a gente morre. Observa a importância disso, né? Existe uma relação também direta entre a energia das glândulas suprarrenais ou dos rins, segundo os chineses, com a atividade sexual também. Ok? Então, são mistérios aí que a gente está pontuando. Oi, Nelma. Cláudia Carvalho, que é professora em Três Corações, também de dança. Tá falando que quem dança é mais feliz, com certeza. E a gente dançando com o pé descalço ainda, na terra, né, pegando toda essa energia do sagrado feminino, com certeza. Só quem dança que sabe. O que acontece? Aquilo que nós falamos, os chakras, o assentamento deles são as glândulas. E quando você movimenta, você ativa essas glândulas, né? E você indiretamente está ativando os chakras também, tá? Então há essa relação, né, entre as duas coisas. Você fazendo essa movimentação, né? Você, por exemplo, dançar ou caminhar é bom para o intestino, é bom para a sexualidade, tá exercício, certo? é movimento, e movimento é vida. Parado, quem tá parado é que tá morto. Tá dormindo, semi-morto. Entendeu? Vida é circulação, vida é animação, vida é, né? Como você falou? Tá andando, né? Tá ativando. Isso. Tá em movimento. Movimento. Movimento é vida. O contrário não seria. Então pensa nisso. Gente, olha, em resumo é isso que a gente queria apresentar para vocês, até extrapolou nosso tempo, dá mais de 1 hora já a nossa live. Observem que tem relações diretas com a nossa vida prática, tudo que a gente estuda no esoterismo, tá?
O espiritual, gente, ele não pode ser verdade, ser importante só dentro de um templo, dentro de uma igreja. Não. Ele tem que ser importante no dia a dia, ele tem que servir para a gente se equilibrar, para a gente ser feliz, para a gente ter vigor, para a gente crescer, ter harmonia, né? E ter saúde também, tá bom? Então dá para usar esses conhecimentos para tudo isso. E essa é a ideia que a gente passou para vocês aqui, né? De vocês usarem esse conhecimento para isso. Quer falar alguma coisa da Cláudia? A Cláudia está falando, voltando ao chakra que fica acima, perto do umbigo, dizem que quando você vai a algum lugar que você sente uma energia pesada, é bom a gente tampar com tecido ou alguma coisa. Você se protege contra essa energia. Isso é verdade? Olha, muita gente fala isso, de você pegar um esparadrapo, né? Aqui com alguns símbolos também, no umbigo. Eles falam no meu caso, eu pego uma pedra específica e coloco dentro do umbigo. Como eu tenho um piercing, então ela fica fechada ali, não cai pra fora, então fica lacrado. Mas não é sempre, é igual você falou, depende de certos lugares, depende da onde você tá indo, porque é o equilíbrio e a distribuição de energia. Então realmente a gente tem que ficar precavido, dependendo de onde vai, porque a gente não vai perder energia, né? Se você souber que o local é assim, que você vai ter uma experiência, que pode acontecer isso, você pode se precaver, né? O normal é botar a mão no aqui. Dizem que esparadrapo. Dizem que o Napoleão Bonaparte usava a mão aqui, né? Alguns falavam que ele tinha úlcera, por isso que ele botava a mão na barriga. Agora, uma coisa interessante é vocês se lembrarem que os cinturões do pessoal do MMA, daquelas lutas, são cinturões enormes, que fecham toda essa parte aqui. Já perceberam isso? E tem Eles não usam o cinturão da luta, mas na origem, lá na tradição, possivelmente eles tinham esse conhecimento e usavam sim esses cinturões grandes. Vamos parar de falar de umbigo aí, Cláudia Carvalho, porque dançarinas têm 1000 assuntos com cinturões, 1000 assuntos com umbigo, e isso dá um outro programa, uma outra live aí. É o tema, né? É um tema legal. É um tema. Aliás, falar, cada chakra aqui dá um tema, né? Dá uma live. Então é muito assunto. Então, qualquer dúvida que você está, tô problema nisso, naquilo, dá uma procurada. A gente tem livros maravilhosos sobre isso, tá? Então, foi só para auxiliar vocês mesmo. E sugestão para nossas próximas lives, tá? Coloca aí a sugestão de vocês para nossa quarentena esotérica. Todo dia às 5h17, de segunda a sexta. Amanhã o nosso tema qual vai ser mesmo? Vai ser dos signos, vai ser a espiritualidade dos signos. Espiritualidade dos signos amanhã, tá? Então, você se gosta do assunto aí de astrologia e signo, participe conosco. Vai ser bem engraçado, tá? Convida os seus amigos, convida a família também, né? Porque cada um tem um jeito de ver a espiritualidade, que tem o seu caminho, tá? Então amanhã a gente se falando sobre a espiritualidade de cada signo. Beleza? Obrigadão. Até amanhã. Tchau, tchau. Até mais, gente. Um beijo.